Ô Bertozzi, boa tarde para você. Grama sintética, novo piso da Arena do Palmeiras. Você tem aí um convidado para apresentar para a gente, para trazer essas novidades que a gente já estava aqui atropelando, falando a respeito disso aí. Como é que vai ficar esse gramado? Enfim, as coisas que vão acontecer nesse novo campo do Palmeiras. Boa tarde, obrigado por estar conosco aqui, Bertozzi. Não, valeu, Pascoal. Abraço para você, para todo mundo ligado no Fox Sports Rádio. Abração também pro Mano, esse querido. Repórter é assim, né? Tem que ter uma informação ali na manga para algum imprevisto e aqui não é diferente. Olha, ao fundo, uma imagem bem diferente daquela que o torcedor do Palmeiras está acostumado a ver, né? Não existe mais grama natural aqui no Allianz Parque. No último dia 12 começou o processo aí de instalação da grama sintética. Nesse momento, o que a gente vê é um trabalho, né, de camada, tem ali uma brita, né, que faz parte de um processo de drenagem também, e como o Mano disse, existe essa previsão para a obra terminar na segunda quinzena de fevereiro, e com isso o Palmeiras vai perder alguns jogos importantes, um deles o clássico, Choque Rei contra o São Paulo pelo Paulistão. Quem está aqui com a gente é o Mike William, que é o diretor de operações do Allianz Parque, vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, boa tarde, Mike. O torcedor se queixou muito, né, em razão dessas obras que deveriam ter começado um pouco antes. O que aconteceu nesse caso? Boa tarde, pessoal. Na verdade, nós tivemos uma etapa bem curta desse processo de definição, assinatura de contrato, depois a importação de todos os materiais, né, as estruturas que fariam parte da grama, dessa implantação desse tapete, e isso acabou sendo feito em menos de 30 dias. Então, tinha um cronograma inicial, já previa possíveis atrasos desse processo, e a gente tinha já em contrato, inclusive com o Palmeiras fazendo parte, a previsão de 3 jogos, que é até o jogo do dia 16, que nós não mandaríamos aqui. Então, a previsão inicial era para o começo de março, esse processo, e a gente hoje trabalha para antecipar. Então, o nosso trabalho hoje é para antecipar primeiro para o dia 20, mas com a expectativa de antecipar ainda mais e tentar mandar o terceiro jogo destes 3 já inicialmente previstos. Então, a gente tem trabalhado 3 turnos para essa etapa da base, vamos fazer também para a etapa da camada sintética 3 turnos para tentar antecipar ao máximo para que a gente consiga o quanto antes mandar um jogo do Palmeiras aqui. Você viu a informação do Mike, são 2 gramados sintéticos, um no CT, na Academia de Futebol, e outro aqui no Allianz Parque. E quais são os benefícios diretos, acho que é isso que o torcedor também quer saber, que o Palmeiras terá, né, a principal diferença de 2019 para 2020 com a grama sintética? Existia muito uma reclamação por parte da comissão técnica dos jogadores, a instabilidade do solo, a dificuldade de ter um padrão de solo, um padrão de gramado para a realização da partida. Então, ao término de um grande show, ao término de uma operação complexa, ele acabava por sempre estar estreando na própria casa. O que esse gramado sintético vai trazer como a melhor alternativa é que o Palmeiras sempre vai saber qual solo que ele estará jogando. Então, ele sempre vai saber qual é o tipo do gramado, ele vai ter o nivelamento constante, você não vai ter fissuras em nivelamento entre uma troca e outra. Então, o não exercício de várias trocas no decorrer do ano vai fazer com que ele tenha um gramado estável, que ele sempre vai saber qual a qualidade do gramado que ele vai encontrar. Para a tristeza dos atacantes e para a alegria dos goleiros, acabou o morrinho artilheiro aqui? Vai acabar o morrinho artilheiro. Essa etapa, inclusive, que nós estamos fazendo é a etapa de nivelamento. Então, ela tem 2 camadas ali, uma brita mais grossa e uma mais fina, que ela dá exatamente essa compactação para que a gente tenha um campo totalmente nivelado. Então, essa etapa do morrinho artilheiro, eles não vão poder mais falar aqui do Allianz Parque. Agora, o que é interessante observar é que muita gente, muito torcedor do Palmeiras, a gente percebe isso nas redes sociais, acha que com a grama sintética o Palmeiras vai passar a mandar todos os seus jogos aqui no Allianz Parque, que esse problema em relação a shows deixa de existir. Não é bem assim, né? Por quê? Na verdade, existe um trabalho para sim minimizar o número de jogos que o Palmeiras realizará fora, mas a gente tem uma dificuldade de conciliação de calendário. Imagina que eu tenho shows muitas vezes que já estão fechados há 1 ano antes do dia da partida. Ele já está fechado, já está no nosso calendário, já é comunicado ao clube, e às vezes 15 dias antes é que é sorteado o dia exato, se ele é no sábado, no domingo ou na segunda, o dia do jogo. Então, a gente não consegue ter um trabalho preventivo para tentar conciliar com a agenda que nós temos. Então, a diferença e a maior dificuldade hoje ela é de calendário. Outro ponto também é que para a realização de um show não é apenas o gramado que a gente ocupa, tem as estruturas que são montadas, estrutura de palco, as estruturas periféricas, que essas, dependendo do tamanho da
turnê, dependendo do tamanho do show, ela varia entre 24 e 36 horas mínimas para uma desmontagem. Então, apesar do gramado 6 horas depois estar em perfeitas condições, que isso nós garantimos que vai estar para a possibilidade de realização de uma partida, as demais estruturas muitas vezes demorarão entre 24 e 36 horas. Então, se a gente tiver um show no sábado, a gente conseguiria tranquilamente mandar um jogo na segunda-feira. Se a gente tiver um jogo no domingo, a gente tem que fazer um trabalho conjunto junto ao promotor para tentar viabilizar. Mas nos ajudaria muito ter uma agenda ou datas cravadas, porque isso ajudaria a gente a colocar os shows nos intervalos dos jogos. Acho que o pessoal do estúdio tem uma perguntinha, não é isso, pessoal? Perfeito, a gente tem perguntas aqui ao Marco para fazer. O Mano quer fazer a primeira pergunta, pois não, Mano? Posso fazer? Antes de mais nada, eu queria me desculpar com o Bertozzi, viu? Você fez eu derrubar o nosso repórter aí. Um abraço pro Bertozzi. Queria mandar um abraço aí também pro Mike, aí, para todo mundo do Palmeiras. Bertozzi, por gentileza, repasse a minha pergunta a ele. Se existe uma similaridade, se é o mesmo, talvez, gramado utilizado na Arena da Baixada, porque é o estádio que nós temos como referência aqui no Brasil que utiliza o gramado sintético também. E lá, em dias de, não vou dizer chuva porque o gramado é coberto, mas eles molham o campo para que a bola fique um pouco mais rápida e eles utilizam a fibra de coco, para que o jogador, quando caia, não tenha aquele contato direto com a grama e não cause uma lesão. O Palmeiras também vai utilizar essa fibra de coco no próprio estádio ou não? A pergunta do Mano é a seguinte: se a grama sintética que será instalada aqui, ela é semelhante à grama sintética da Arena da Baixada, lá do Atlético Paranaense, porque lá utilizam, num sistema ali de drenagem, também de amortecimento, uma fibra de coco. Não, na verdade não. Ela tem semelhança por ser sintética, né? Mas são soluções diferentes. O Atlético tem... O nosso principal diferencial, a trama que é feita para o gramado, ela é feita numa costura que ela garante que, mesmo com o impacto, ela volte ao normal. Então, a facilidade depois de você montar uma estrutura ou até mesmo de uma realização de uma partida, ela volta para o local natural pela maneira que ela é costurada. E diferente do Atlético que usa como sistema de sobreposição a fibra de coco, aqui é usado uma peça que chama WeFeel. O que ele é? Ela é uma membrana plástica perfurada, que ela é termostática, então ela não superaquece, que ela faz o mesmo trabalho que é feito a fibra de coco. Então, o que ela ajuda? A evitar com que ela se dissolva com o decorrer do tempo e ela também não absorve a temperatura. Então, ela não fica tão quente, que é uma das reclamações que existe com grama sintética. A nossa equipe técnica, acho que já passou algumas informações, tem amostra desse material, mas o grande diferencial é literalmente essa troca. Da fibra de coco, em outras soluções eram utilizadas borrachinhas, é essa membrana plástica, que chama WeFeel, que ela é perfurada termostática. É verdade. Inclusive, eu estou fechando uma reportagem sobre isso, hein, gente? No Central Fox, 8 da noite. Vocês assistam lá. Pessoal, mais alguma pergunta aqui para o Mike? Não, só para agradecer a presença do Mike, a sua presença aqui. Muito obrigado, Bertozzi, pela entrevista, esclarecendo para a gente como é que está sendo esse trabalho e que só no meio de fevereiro é que o Palmeiras terá condições de utilizar o seu novo gramado e vai ser mais uma atração, não tenho dúvida, para a Arena do Palmeiras. Obrigado, Bertozzi, agradeço aí o Mike pela participação conosco. Obrigado. Ok, um abraço para você, Pascoal, e a todos aí no estúdio. Muito obrigado ao Bertozzi, que esclareceu aqui, quebrando alguns mitos, não vai ter problema nenhum. Vai botar o gramado com essa película nova e tal, vai jogar, amortecimento. Essa fibra de coco, Pascoal, ela é utilizada justamente para que o atrito não dê aquela ralada aí que arranca a pele, né? Porque você já jogou no sintético? Já, joguei. O sintético lá perto de casa, Pascoal, era praticamente um asfalto verde. É igual um ralador de queijo, né? Exato. Ralador de coco. O cara dava um carrinho, por exemplo, no lugar desse daí, ele deixava nada e no asfalto. Então, ele ficava com meia banda só. Então, aí a fibra de coco no estádio do Atlético é justamente para isso, para não haver aquele atrito diretamente com a grama e não causar... Eles vão usar uma película, você viu que eles explicou? Sim, é um gramado mais moderno, então. É uma película que ele não quis alfinetar o Atlético Paranaense, mas ele quis dizer que é mais moderno. Se o Atlético quiser, pode colocar a mesma película, não tem problema nenhum. O importante é que o Palmeiras coloque, vai essa fibra de coco, Pascoal, dá a impressão de ser barro. O jogador, quando dá um carrinho, vai ser todo sujo. As coisas mudam, hoje em dia evolui. O importante é o Palmeiras vai fazer, né, um gramado similar no seu centro de treinamento,
O Flamengo também até está... o próprio Flamengo, hein? Alguns adversários, inclusive, podem... Flamengo já que tem o Atlético Paranaense, agora vai ter o Palmeiras também, para treinar. Vai enfrentar o Palmeiras no final de semana, treina a semana toda no gramado sintético. Estão gourmetizando o futebol. Eu não acho. Estão gourmetizando. Mas, legal, o Morrinho Artilheiro, gramados horrorosos no interior do Brasil. Lógico que é. Buraco, mas chuva, faz parte, cara. Torcer o pé, faz parte. Tem nada mais legal, Torcer o joelho. Nem todo grande prêmio tem o charme, por exemplo, de Mônaco, Flavinho. Sim. Você tem que ter Tem que ter características. pista ondulada, tem entendeu? que ter pista lisa, tem que ter pista larga, tem que ter pista estreita. Esse é quando foi colocado o gramado na Arena da Baixada. Um gramado bom é um gramado que dá até a estabilidade física ao jogador, né? Porque pega um gramado ruim, o cara se arrebenta no buraco, torce no joelho, etc e tal. Quantos exemplos que a gente não tem de lesões e contusões por causa de gramado, e quando você coloca um gramado desse que é um tapete, que não tem nenhum tipo de atrito para que você possa se comprometer fisicamente falando, eu acho isso extremamente louvável, né? Eu sou um grande defensor de grama sintética, sou um grande defensor de gramados que possam melhorar. Ser natural e espetacular? Sim, que possa. Não, mas sim, uma solução do Atlético e pro Atlético e pro não Palmeiras temos essa condição aqui. São raríssimos exemplos de gramados que conseguem ser tratados muito bem ao longo do ano. O problema do Palmeiras são as agendas, os compromissos com shows, com eventos, né? Mas o do Atlético Paranaense, se eu não me engano, a dificuldade era o clima, né? Sombra. Tem um lado do campo que tem muita sombra, então a grama não ficava desigual. E outra coisa, para não ficar um gramado, o Atlético prima sempre pela qualidade. É um primor de qualidade. Agora já é a grama pra jogar no gramado do Allianz Parque. Esse é do novo gramado. Esse é do Atlético ainda. Não, esse é do Allianz Parque. Esse é o que estou mostrando agora, esse é o de hoje, do Palmeiras de hoje. Eu sei que é. Cortado na medida certa, a orientação da FIFA, e já vem. Isso aí é um matagal. A grama é alta, é bacana. Não, isso gente, isso é de uma qualidade que vocês não têm ideia. Quem você já comeu? Xarope, claro que não. Já joguei num gramado assim. Meu Deus jogou onde? É a primeira joguei vez no interior, que chega joguei no no interior uma vez. Tem interior que tem um gramado dessa qualidade? Você tá maluco? Os caras foram buscar na Holanda essa grama. Em Olambra vai ter um desses. Não. Com isso. Uma vez eu fui jogar num condomínio em Itu. O cara tinha uma baita grana. E daí, vai importar grama da Holanda? Não, o cara fez um gramado. Você é jogador de condomínio mesmo. Sou mesmo, joguei, lógico que se eu fosse profissional eu tava aí, não tava aqui. Mas é Tô dizendo, o cara importou a grama, na época a grama veio da Holanda. Tô falando sério mesmo, não é brincadeira. E isso aí que não impede podia do cara jogar. ralar, né? Tanto, o cara cuidava tão bem da grama dele, ele cuidava tão bem da grama dele que, obviamente, né? Que não permitia que a gente jogasse com chuteira de cravo normal, teve que jogar com chuteira de society. Mas é óbvio, você é quadra de society. Essa grama é para jogar com qualquer tipo de chuteira, mas o cara queria, obviamente, cuidar melhor do gramado, deixar que ele permanecesse por mais tempo. Degradasse. Agora, essa é a grama que vocês estão vendo aí, é a grama que vai ser colocada no Allianz Parque. Então, mas Pascoal... Vamos dizer assim, os grãozinhos. Aqueles grãozinhos servem para o amortecimento. E aquela outra, esses grãozinhos aí, e aquela outra placa que ele viu é a placa que é colocada termostática. Né, para evitar que a grama também com o sol aqueça. Porque tem grama sintética por aí que bateu o sol, o bicho pega. Mas pela altura da grama aí, Pascoal, talvez o kick da bola não fique tão vivo como é na Arena da Baixada. Isso aí eu acho que é mais para... mas eu acho que deve ser mais ou menos a altura. Está muito alto. É por aí, Flavinho. Não, é por aí. Gramados aí de grama natural são mais ou menos essa altura, sim. Eu sou favorável à colocação em alguns lugares, não são todos os estádios com grama sintética. Não dá para fazer isso. Outro que poderia pensar nesse projeto é o Grêmio. O gramado da Arena do Grêmio é constantemente criticado até pelo técnico Renato Gaúcho. Eles não conseguem acertar a mão no gramado da Arena do Grêmio. Por que não faz um projeto desse? Também, então, mas pro Grêmio seria maravilhoso. Essa é a placa. Ainda mais o Grêmio, que é um time de toque de bola, é um time que joga tecnicamente mas ali o problema que é parecido com a Arena do Atlético. Parece que não tem uma intensidade solar então, mas é o que eu tô falando. Você dá uma alternativa. Luzes, né? Aquele painel de luzes. Mas é o que eu tô falando. Já que você tem um problema no clima que não vai favorecer um crescimento de uma grama que seja apta para a prática do futebol, como tenta o Grêmio, no futebol técnico, dinâmico,
vai para grama sintética. O Grêmio só ia melhorar com isso, até acelerar. Eu acho que em alguns casos tecnicamente, compensa o Grêmio. investimento, né? Pô, tipo, pro Grêmio ia ser compensa. maravilhoso isso. É. Já deveria ter sido pensado isso há tempo. Compensa porque também a manutenção de um gramado natural, ela é alta, né? Você precisa o tempo inteiro cuidar. E nesse caso do Palmeiras, ele regar, show tirava trocar. a grama, aí quando dá muito acabava trabalho. o show, botava a grama de volta. Acho que tem gramados onde o principal problema para gramado é clima. É clima e incidência de sol. Onde há possibilidade de você ter, se só conversar com agrônomos, né? O sol, no tempo exato. Acho que sequência de jogos também, viu, a Flavinho? utilização Aqui, e tudo mais. É porque assim, você pega na Alemanha. não são todos os campos que precisam Na ter Alemanha gramas. neva, na Alemanha chove, na Alemanha no verão faz sol então, pra caramba mas- também. E lá os gramados estão impecáveis. Por quê? Se usa menos. Usa bem Tem menos. alguns campos que você tira o gramado do estádio para. Né, quando não tá, Na o Holanda, gramado sai, quando no se fosse um Amsterdã tapete. Arena, ele sai para Enfim, tomar sol. cada clube e cada estádio tem de chegar à sua solução ideal e mais barata, né? Isso aí é um investimento. Quanto que o Palmeiras está gastando nesse negócio? Falou? Não, eu não sei qual é o É valor um do investimento que não deve ser baixo, mas que acaba se pagando, né? É definitivo, né? É. Não é baixo o investimento, mas é definitivo. claro, tem uma vida útil. Esses gramados eles não duram, né, Eternamente. para sempre. Mas O estádio do Corinthians, por exemplo, a Arena do Corinthians, tem um gramado muito bom, sempre teve. quando- O estádio do Corinthians sempre teve um gramado muito bom. Verdade ou mentira, mano? Ali, a arena foi montada com um gramado de ótima qualidade. Em determinado período pegou um fungo, né, Pascoal? Que E aí- prejudicou um pouco. Isso é Aí uma depois coisa que teve pode acontecer, Aí claro. teve uma reforma geral. Sim. Agora ficou um Substituíram. tapete de novo, tá outra vez. Há muitos campos com gramado bom. A Vila Belmiro tem gramado bom já faz muito tempo. Porque a Vila Belmiro era um estádio de problemas Pacaembu tem um gramado crônicos. excelente. Pacaembu usa-se menos. Você pegar né? jogos do Santos nos anos 80 na Vila, Era um um horror, lamaçal, né? exatamente. A Ilha do Retiro, que era tinha um campo muito criticado, o esporte resolveu seus problemas. Então, assim, nem todo mundo é investimento- obrigado que nem a Flávio, fazer gramado. O investimento do Palmeiras nesse gramado vai girar em torno de 7 a 10 milhões de reais. 7 a 10 milhões de reais. Tá bom. Isso é o Palmeiras Vai durar paga. quanto tempo isso? Hã? Né? Vai durar Já 20 anos. É fazer a conta. Não, acho que é menos. Mas você faz a conta. Quanto custava tirar o gramado inteiro, Levar pra para o Itu. interior, botar no sol, trazer de volta, montar de novo? Tudo isso tem custo. Era